Então, eu chamo agora para estar comigo aqui o André, Novak, o Leiner e o André que deve estar entrando online também. Tudo bem? Bem? Sim, fique à vontade. Bom, a gente vai fazer aqui entre grandes amigos, parceiros, né, parceiros de construção, né, André? De muitas discussões, enfim, a PPI é um orgulho, né? Eu posso dizer que eu tenho um orgulho de poder ter esses amigos que tanto nos auxiliam a crescer e a fazer mudanças significativas no país. E esse movimento, né, de ouvir um pouquinho da PPI, do quanto se evoluiu nos processos de estruturação de PPP de iluminação pública. Depois eu vou falar um pouquinho também do que a gente está fazendo em Canoas, está pensando em Canoas. Então, André, primeiro, uma satisfação poder te encontrar pessoalmente. Sabe do carinho especial que eu tenho por ti e admiração pelo profissional e pela pessoa. Então, queremos ouvir o que a PPI tem para acrescentar a mais, né, e todos os processos que estão acontecendo e o quanto estamos evoluindo. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela gentileza, pelo convite aqui da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas. Gilberto, a sua equipe, o Theo, sempre com muita parceria, como a analista colocou muito bem, né? O PPI entrou dentro do apoio às concessões PPPs com os municípios, pelos movimentos municipais. Então é sempre um orgulho estar aqui com vocês, orando, buscando soluções pelos desafios que têm se posto à frente. Os desafios são maiores que a nossa capacidade de dar resposta. Nosso cidadão é nervoso, tem um WhatsApp na mão, tem várias tecnologias de ponta e a gente precisa conectá-los. Nosso desafio diário aqui. Agradecer meus colegas da mesa, o Novo, aqui o Leiner, que está sempre tocando as pautas conosco aqui em parceria. Eu queria fazer uma breve introdução, acho que talvez até seja um pouco repetitivo nos pontos que eu vou colocar aqui, Larissa, mas o que foi discutido agora, muita gente está refletindo em termos do que foi montado em estruturas de PPPs, de iluminação pública, que estão surgindo com as novas possibilidades que veio da nossa discussão lá em cima da regulamentação da reforma tributária, em cima da alteração do artigo 149A, que já foi trazido, que já foi debatido, já foi colocado aqui. Opa, volta no passador. Alguém levou. Opa, tá de cara. Não, tá aqui, tá aqui. Por que o governo federal resolveu apoiar e incentivar o ecossistema de concessões PPPs? Por pedido da própria frente, para enfrentar o desafio, para trazer os desafios de assumir o parque de iluminação pública, na época que tinha sido acabado de expirar os prazos para a assunção do parque, e o que fazer com essa infraestrutura que é de uso exclusivo, de competência municipal, e como... Opa, não me importa se estiver gravando, mas... Acho que está ativado para resposta automática. Não, sem problemas. Que é isso, imagina. E a partir dessa provocação da frente, é que nós procuramos organizar dentro do PPI uma forma de apoiar os estados e os municípios institucionalmente para lidar com as concessões de PPPs de sua competência. Então, por isso que a gente, através dos instrumentos de fomento e da articulação institucional do programa, nós entramos na pauta.
Nós ajudamos, nós procuramos articular e promover ações que fortalecessem a contratação por esse tipo de projeto. Por quê? Porque até hoje é premente, até hoje nós estamos discutindo, e foi falado nesse fórum aqui, da questão da sustentabilidade fiscal, da questão das receitas, das questões das demandas do cidadão, que a gente precisa otimizar e ser capaz de atendê-los dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades financeiras, que nossos recursos são finitos, são estabelecidos previamente, mas que a gente consegue é, alavancar recursos com um desenho diferente, um modelo diferente, que é o desenho das parcerias público-privadas. Conectar governos, mercados e atores relevantes para criar esse ambiente, esse ecossistema de cooperação para as concessões e PPPs. Nós coordenamos por lá, pelo PPI, projetos com recursos de fundos, principalmente em relação ao Fundo de Estruturação de Projetos, que apoia diretamente por meio de editais, de chamamentos públicos, e a Larissa foi uma das nossas primeiras aqui, né, em Sapucaia. Ela estava do lado de lá, nós aqui pelo outro lado, ela estruturando, e nós junto com a Caixa apoiando o município para lançar esse projeto, assim como também o Fundo de Integração e Desenvolvimento Regional, sob responsabilidade do MDR. E essa agenda hoje está muito conectada, para além da COP30, muito antes disso, desde quando nós estávamos conversando pelas primeiras medidas em relação às parcerias público-privadas, em relação ao que era possível fazer dentro do ambiente melhoria de negócios para a iluminação pública. Isso foi crescendo, isso foi ganhando corpo e tem um grande promotor de desenvolvimento por trás desse atendimento que a gente pretende alavancar, alavancamos com vários até colegas aqui que já trabalham com as PPPs hoje em funcionamento. Acho que 2 pontos para a gente avançar na perspectiva de cidades inteligentes. Primeiro, a grande urbanização, um grande movimento urbano que ocorre no Brasil ao longo do tempo. Hoje nós temos 92% da população residente em ambiente urbano. E isso, há 10 anos atrás, não dava 70%. Então, isso vem crescendo muito a urbanização. Isso vai demandar mais das prefeituras, mais serviços, mais capacidade de resposta a esse serviço. Muito que já foi falado aqui do artigo 149A, do PLP 108. Nós qualificamos como um apoio projetos para cidades inteligentes dentro do programa de parceria de investimentos. Nós pretendemos lançar este ano ainda um chamamento para a iluminação pública e cidades inteligentes, cumprindo o que está previsto aqui no decreto. E, em termos de avanços e novidades, aquilo que a Larissa nos provocou, nós lançamos uma nota técnica conjunta, junto com o Ministério das Cidades, para que a gente pudesse organizar, balizar, colocar referências em relação tanto ao aspecto técnico da estruturação, quanto também aos elementos de cidades inteligentes que podem ser incorporados por essas duas novas possibilidades que foram trazidas aqui e foram também debatidas, foram colocadas aqui ao longo do dia. Antes da gente entrar especificamente sobre a COSIP, acho que uma provocação é válida para toda a situação que a gente tem de novas demandas, novos serviços e como a gente pode dar resposta a essa demanda, pensando, obviamente, numa necessidade como agente público de atender a demanda pública. Primeiro, qual é essa necessidade? O que é necessário a prefeitura atender? De onde surge a demanda? Em relação ao ambiente controlado, ao interesse local, aquilo que traz mais valor para a prefeitura. É que nem hoje a gente está falando de tecnologia de celular que funciona por satélite, que independe de rede de internet, em 8K, até você ter um celular para fazer as lições básicas que a gente tem do dia a dia. Você pode customizar o que você quiser. A tecnologia permite hoje no mercado fazer uma infinidade de soluções. A questão é, qual é a necessidade pública? O que a gente quer atender? O que é efetivo? Muito foi falado aqui da segurança, isso é central no debate. Muito foi falado de resiliência urbana, muito é falado de mobilidade e outros aspectos que são importantes trazer para dentro dos conceitos para a gente conseguir fechar um escopo. O que é necessário? O que é útil? O que traz valor para o poder público? Qual é a fonte de recursos? E aí a gente vai falar um pouco mais da COSIP, acho que as provocações também que foram colocadas aqui
a gente também entende que esse desenho, essa conformação dos projetos que a gente fez lá atrás, Larissa, mudou totalmente. A COSIP, lá de quando a gente estruturou Sapucaia, hoje, se ela não for revista a legislação, ela corre um risco sério de ficar defasada, de não ter receita, de não ter recursos. E como a gente atende a demanda? Como a gente organiza para dentro do poder público uma estratégia de atendimento dessa demanda que foi mapeada, que foi identificada, que é essencial. Hoje, aqui, os colegas do Rio de Janeiro, que estão com o COP aqui, falaram da segurança, falaram do alerta, sistemas de alertas e monitoramento de desastres, porque isso é uma essencialidade local. É necessário ter condições de dar resposta rápida para essa essencialidade local. As condições locais são determinantes para a escolha do vetor que vai fazer parte do componente de cidades inteligentes. E isso não é uma coisa simples. Muitas vezes o prefeito quer tudo. Se você levar um cardápio, ele quer todas as opções possíveis. Mas a gente tem que trazer para a realidade, ver o que essencialmente a gente vai cumprir com essa possibilidade de ampliar a COSIP para novos serviços, para atender aquilo que veio da alteração do marco legal. É necessário ter uma estratégia. Não é um documento formal de planejamento, teórico, não. É necessário ter uma estratégia porque a gente vai precisar comunicar isso para o cidadão. Como foi colocado aqui, quais são os serviços que vão estar agregados lá, o que a gente pode colocar em termos de capacidade de resposta, capacidade analítica e mobilização da prefeitura para poder dar conta do que essas tecnologias todas que estão no mercado permitem a gente fazer. Como é que a gente organiza essa transformação digital para dentro do governo? É uma missão interagências, é uma missão que não é de uma única instituição, como foi colocado muito bem aqui com a experiência do COP do Rio. E quais são as potenciais para melhorar o serviço público? É isso que a gente tem que, nos diagnósticos, nas tratativas, buscar dar resposta. E aqui focar um pouco mais do que a Larissa pediu para a gente trazer da experiência de mais de 100 projetos que a gente tem feito aí Brasil afora em relação à legislação da COSIP, para falar só de algumas alterações que surgiram nos últimos 4 anos, para a gente analisar. A Lei 15.235 isentou tarifa social para qualquer consumidor residencial que consome menos de 80 quilowatts. Qual a implicação prática disso aqui? Quer dizer que se eu cobro a COSIP de 50 a 30, R$ 3, o consumidor vai receber da distribuidora uma fatura que só tem COSIP. Certo? Se ele não pagar, vai cortar a luz? Não vai cortar a luz. Faz sentido para a distribuidora fazer uma fatura de R$ 3? Não faz sentido. Como é que a gente ajusta isso aqui? Precisa olhar a estrutura tarifária, olhar a tabela, como foi colocado aqui anteriormente pelos nossos colegas, fazer uma análise e ajustar. Porque esse consumidor aqui, ó, não vai pagar mais energia pela fatura da distribuidora. Foi falado aqui também, migração para o mercado livre de energia. A partir do momento que tiver sancionada a lei, todos nós, consumidores residenciais, podemos, igual a telefonia celular, escolher nosso fornecedor. Olha que bacana. Acho ótimo. Mas é a gente que é gestor público. E aí? Eu vou ter uma fatura da distribuidora, que eu vou pagar a distribuidora, só vai receber a tarifa de conexão, e a CCE vai te mandar uma outra fatura cobrando a conta de energia, com os encargos. E aí? O que é que acontece com a minha lei de COSIP? O que eu estou cobrando lá? Outra coisa também que foi falada e foi colocada e tem um impacto muito grande, geração distribuída. Coloquei meu painel lá na minha casa, bacana, tranquilo. Na hora de arrecadar a COSIP, está sendo faturado, está sendo cobrado em cima da fatura e não do valor consumido de energia. Também vai diminuindo a potência da arrecadação, vai diminuindo a quantidade prevista de arrecadação. As isenções e desatualizações monetárias, 90% das legislações que nós olhamos, elas têm isenções muito fortes. O rural não paga, consumidores, muitas vezes os consumidores que são ditos comerciais ou serviço público não pagam, não contribuem com a COSIP.
Lotes vagos não contribuem, não está previsto, não tem legislação em lugar nenhum, e ele também é beneficiado pelo serviço, no final das contas, aquele terreno que tem lá. E não está vinculado, em geral, a maior parte das legislações, elas estão vinculadas a um decreto do prefeito que atualiza a tabela lá de incidência tributária em cima do valor previsto originário. Um corretor, uma URP, né, que eles chamam lá, para poder fazer essa vinculação. Exclusão de várias classes de consumo. Então, quando quem não é do setor elétrico olha lá, consumo próprio, você vai imaginar o quê? Que é o consumo da minha prefeitura, né? Eu tenho uma classe de consumidor chamado consumo próprio. O consumo próprio é em relação à distribuidora de energia que opera os equipamentos e serviços no seu município. Serviço público. Ah, não, não vou cobrar de serviço público, vou cobrar do meu prédio? Não. A categoria serviço público é toda a carga de energia de tração, de água, esgoto, saneamento. Ele tem que contribuir, todos contribuem, todos têm que fazer parte da base. Né? Outra categoria também que está isento praticamente no Brasil inteiro é o rural, é o irrigante. Demanda energia enorme, também não contribui, está fora da base, está fora da alíquota. Esse fato foi muito comentado aqui, ó, a renovação dos contratos com as distribuidoras. O que acontece? As distribuidoras estão no processo de renovação. Elas têm que atingir uma série de limitações, de investimentos e de encargos novos para poder ter o seu contrato renovado. E muito foi falado aqui da pendência, que já tem 4 anos, que as distribuidoras estão cobrando, com uma liminar que está suspensa a cobrança dentro do TRF1, a gente sabe, a gente acompanha isso, nós sabemos dessa situação. E esse passivo, a ANEEL já levantou da mais de 2 bilhões de reais, que as distribuidoras cobraram desde a resolução 1000, que está parado na justiça. Parado. Há 2 anos. Nós marcamos 3 audiências com o juiz e os procuradores da ANEEL e não fomos recebidos. Então, a frente entrando é um outro papel. É um outro papel. Porque a discussão não é jurídica. A discussão passou a ser de cunho mais político, por incrível que pareça. E essa renovação das concessões com o contrato das distribuidoras também tem outras implicações em relação às tarifas. Inclusive as tarifas, a tarifa B4A, a tarifa que você pode utilizar, hoje utiliza para pagar a conta de energia, por exemplo, da sinalização semafórica. Então tem uma série de alterações aqui que implica tudo isso aqui que gera impacto na COSIP, gera impacto no desenho que a gente tem da contribuição. Tá? Como estamos falando de cidades inteligentes, o colega do BNDES colocou aqui muito bem, existem outras possibilidades, existem outras fontes que a gente pode utilizar para, por exemplo, trabalhar com questão semafórica, ou controle de tráfego inteligente, ou backbone para levar para as escolas ou para os postos de saúde. Existem outras fontes de receitas também, que podem ser avaliadas e podem ser estudadas de acordo com o que é desenhado para a competência e da demanda que o município pretende atender. Quais são os setores e os segmentos que são atendidos? É mobilidade urbana, é segurança urbana. A gente tem tido muito cuidado em não falar de segurança pública, e sim segurança urbana, porque segurança urbana é de competência municipal, segurança pública de competência estadual, senão a gente vai entrar numa briga de competência, esse aqui é meu, esse aqui é seu, e se eu participo, você não participa. Então a gente tem muito cuidado para definir esses conceitos e tratar isso dentro do que pode ser financiado com recursos da COSIP para elementos de cidades inteligentes, e é vídeo monitoramento, é câmeras, é sensores, tem uma leva de segmentos que são necessários, identificados lá atrás na necessidade, que a gente vai procurar aqui atender, colocar como atender essa demanda. Estabelecer os requisitos técnicos do serviço. Então, a discussão que foi colocada aqui no painel anterior sobre se o centro de controle cabe ou não ser financiado com recurso da COSIP, nosso entendimento é que sim. Tudo que é necessário para você gerenciar e acompanhar a questão do monitoramento urbano, ele cabe para dentro. No nosso ponto de vista, inclusive explicitamos isso na nota técnica. Explicitamos isso de maneira mais clara.
Por quê? Já era possível lá atrás. Então, quando a Larissa assinou o contrato dela de iluminação pública lá de Sapucaia, lá criou um CCO, lá tem um CCO, lá tem um agente da concessionária que está lá dentro, que está acompanhando, que está visualizando. Então, a gente veio avançando com alguns conceitos e veio trazendo esses conceitos para incorporar dentro das soluções que a gente pretende construir. E foi falado aqui, muito importante, a experiência que o Rio colocou, sem isso aqui não funciona. Sem governança e interagência não funciona. E é um risco muito grande que as prefeituras assumem, do nosso ponto de vista, seja por questões de LGPD, seja por ação ou seja por inação, de criar um centro de gerenciamento e controle e não dar resposta. Isso é uma questão que pode piorar a situação ao invés da gente conseguir promover a melhoria do serviço de atendimento ao cidadão, porque passa a ser responsabilidade da prefeitura a identificação do evento ou de uma ocorrência que não teve nenhuma proatividade, que não teve nenhuma forma de atuação, seja ela direta, seja ela indireta. E o que é mais importante para as parcerias público-privadas? Soluções provadas a mercado. Porque eu preciso de garantia, preciso de assistência técnica, preciso de fornecedor, preciso de manual, preciso de treinamento, preciso que isso tudo esteja redondo. Eu não vou entregar um problema para a prefeitura, eu vou entregar uma solução. E tudo tem que estar funcionando, ele tem que estar de maneira coerente entre si, o serviço e aquilo que se demanda. Aqui eu vou falar brevemente das linhas gerais que foram colocadas nas diretrizes para estruturação, na nota técnica conjunta com o Ministério das Cidades. Aquilo que a gente já vinha colocando, planejamento e integração das estratégias locais, isso tem que estar conectado, tem que estar próximo do que o município precisa e o que é necessário ser feito dentro da demanda municipal. Então, várias experiências, até os colegas, está aqui o secretário Gordo lá de Santo André, a gente visitou lá Santo André, né, secretário? Talvez até contar a experiência lá dos sensores que eles colocaram sem dialogar com a comunidade. Dia seguinte, o que aconteceu, secretário? Roubaram tudo, tiraram tudo. Então, um diálogo com a comunidade para que ela também se sinta presente, sinta partícipe daquele processo e ajude a preservar os equipamentos. Porque quando você colocar o equipamento lá no poste, é tiro, né, secretário? Então, é preciso isso estar integrado com o cidadão e o cidadão se sentir parte da solução. Porque ele pode acionar o processo. Ele pode fazer uma denúncia, ele pode encaminhar um pedido, ele pode fazer as interações com o centro de controle de maneira rápida para ter uma resposta célere. Nós falamos muito da COSIP porque vários municípios aqui já têm PPPs implantados daqui, né? E gerou um bom problema, né, Larissa? E gerou um bom problema que era a sobra da COSIP, né? Aí o que aconteceu com a sobra da COSIP? De 50% a 30% de DRM. E se isso afetar o valor que hoje está previsto na concessão? Hoje não afeta, porque quando a gente faz, em média, uma PPP, ele gera mais de 50% de eficiência energética, com a modernização do parque. Mas se você chegar a 50%, pode ser que você pegue a sua receita vinculada lá. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica aqui, porque o comprometimento da sustentabilidade da estratégia, ela passa a capacidade da gente ter recursos de longo prazo para responder à demanda. Uma coisa que é muito importante que a gente trouxe para a nota também, não precisa ser uma solução universal. Isso é difícil aceitar, né? O cidadão muitas vezes não aceita, mas quando todo mundo vai para a rua principal do centro da cidade fazer uma compra, fazer um comércio, e você coloca as câmeras acompanhando, você está no mapa de calor, entre aspas, quem é da área de segurança, no mapa de calor monitorando a região mais importante, e não a porta da casa da onde o cidadão mora. Por quê? Tem uma prioridade, tem uma lista lógica de prioridades que são necessárias a gente atender com a implantação dessas fases. Sensores de bueiro, sensores de nível, como o próprio secretário apresentou lá para a gente, faz sentido onde tem demanda, onde tem necessidade. E isso aqui é importantíssimo, porque se a gente não comunica isso bem, isso é perdido. Isso é perdido. A população tem que saber, né, dentro do centro de controle, gostei da experiência, a imprensa está lá dentro, ótimo, é a primeira a falar das ocorrências que existem. É uma transparência muito, muito ativa
para a capacidade de resposta. É, todos os indicadores para uma PPP têm que estar vinculados a resultados, mesmo de monitoramento, mesmo de reconhecimento facial, mesmo de muralha digital, seja ele qual for, é pago por, a remuneração do privado é pago por desempenho. Então, isso para dentro do processo é fundamental que se dê consistência lógica em termos de tudo aquilo que vai ser colocado dentro do modelo de contrato que eu quero desempenho. Eu não quero saber se eu vou ter 1, 10, 20 câmeras funcionando por dia. Eu quero desempenho desse sistema. A governança de dados é conformidade com a LGPD, aquilo que eu comentei aqui, para não ter uma responsabilidade depois da prefeitura por uma omissão ou qualquer outro vazamento de dados. Então, imagina um concessionário que assumiu lá o centro de controle operacional e teve um incidente. O que fazer com esse incidente? Vazou dados, imagens, circuitos de câmeras, monitoramento de dados que tinham sido feitos nos últimos 4 anos. Alguém sequestrou as imagens e está lá um hacker cobrando Bitcoin para liberar. E aí? Quem que é a responsabilidade por cumprir a LGPD? É o concessionário? Qual que é o risco que o privado assume? É importante a gente nortear isso por dentro. Eu não tenho as respostas, mas a gente precisa dar a resposta por dentro do contrato e endereçar isso na matriz de risco. A questão da prevenção da obsolescência. Então, quando a gente procura contratar por desempenho, não interessa se a câmara ela é do fabricante A, B ou C. Ela tem que responder àquela necessidade e ela precisa ser atualizada periodicamente, porque tem uma curva de obsolescência dessas tecnologias novas, são muito rápidas. Mas por isso que a busca pela prevenção, pela atualização tecnológica e pela prevenção da obsolescência é importante no desenho dos contratos das PPPs. A neutralidade tecnológica, então a contratação por desempenho, a natureza, né, da parceria público-privada para esse desenho. Modelos híbridos de receita, então a COSIP é uma das possibilidades, mas tem outras possibilidades também que possam ser colocadas, principalmente para tráfego, trânsito, backbone, fibra ótica. Capacitação técnica e inclusão, isso tem que estar presente no dia a dia do desenho e da modelagem dos projetos, seja pela equipe técnica que vai tocar, seja pela necessidade de ensinar o cidadão a fazer uso do instrumento e da ferramenta. Isso tem que ser muito bem comunicado de maneira muito clara, desde antes da implementação até após, com a geração de relatórios, com transparência, com prestação de contas. Isso exige uma estrutura de governança muito robusta. As salvaguardas socioambientais e a resiliência climática, que é o tema que a gente mais tem sofrido aí ao longo dos anos, com as enchentes, inundações e alagamentos, que isso faça parte desse escopo, faça parte desse diagnóstico, faça parte desse centro de controle integrado, dessa forma de você trazer esses contratos para dentro da ótica do município. E um ponto que é fundamental, você pode ter feito 500 autuações corretas, fez uma errada, deu notícia, todo mundo vai bater na tua porta. Dizendo, ih, ó, não funciona. Então, por isso que é importante, dentro dos comitês gestores que vão tratar dos resultados, comunicar isso ao cidadão. Quantas apreensões foram feitas pelo sistema, quantas suspeitos foram identificados, quantos carros com placas clonadas foram identificados, carros roubados, ou seja, aquilo que é a transparência ativa do processo, a informação para o cidadão, ele tem que saber que se ele entrou em contato ou alguém identificou, ele vai receber um retorno, ele vai receber uma resposta. O sistema tem que funcionar de maneira a dar uma independência e uma garantia de que a participação social vai ser observada. Aqui um rápido passar pelos instrumentos, né, de facilitação para as redes e sistemas que a gente tem possível, né, monitoramento ambiental, a iluminação pública, que a gente discutiu muito aqui com os colegas nas visitas técnicas lá, né, telegestão, o monitoramento ambiental, sistemas de acesso à internet, controle integrado em infraestrutura de comunicações, outros serviços que eventualmente, drone, vamos usar drone para fazer imageamento das ruas e avenidas, faz todo sentido. Se faltar energia, você vai fazer o quê? O que você vai fazer quando você não tiver energia e precisar acompanhar, o seu centro de controle está lá segurando a energia dentro de um sistema de geração autônoma e eu não tenho imagem, ou eu não tenho como
trazer informações mais atualizadas, né? E aí isso é a realidade, o blackout, né? Como a gente vivencia nas cidades aí. Era isso que eu queria trazer aqui para o debate. Obrigada, André. Muito obrigada. Eu vou pedir se tu consegue colocar a minha apresentação, por favor. Que daí a minha vai gerar umas perguntas para a PPI mais um pouquinho. Aí, obrigada. Também vou ser bem breve para a gente falar um pouquinho do que a gente está fazendo no município de Canoas. Comentei até com o Thiago BNDES, né? Eu brinco que eu acho que eu sou a única no país que fez Caixa e BNDES, né? Porque eu tive essa graça de fazer, se Deus quiser, né? Mas de iluminação pública, né? Em Sapucaia com a Caixa, logo no primeiro edital, e depois em Canoas com o BNDES. Então, duas experiências bem bacanas que me orgulham muito. Numa construção, por isso que eu coloco, numa parceria que realmente as PPPs de trazer uma transformação de mudança, não só de espaços, mas uma mudança de espaços que conecte pessoas. Acho que esse é um ponto fundamental da gente pensar quando se fala em PPP e quando se pensa em PPP e em processos nessa lógica. Isso aqui já é uma foto de Canoas. Eu brinco muito com o pessoal falando sobre isso, né? Sapucaia, eu recebi uma imagem de uma pessoa da comunidade, enfim, logo que estava finalizado, Sapucaia, e a pessoa me mandou uma imagem e a sigla assim no WhatsApp era assim: só nós estamos brancos no mundo. E eu custei a entender aquele só nós estamos brancos no mundo, né? Aquilo ficou repercutindo. E um dia num voo de noite, eu estava na janela, geralmente eu não fico na janela, porque já deu para ver que eu tenho a perna pequena, então não é qualquer assento que dá para 1 metro de perna. Então eu preciso ou ficar no corredor ou no assento grande. E me colocaram numa janela, num voo lotado. E daí, óbvio, eu olhei para fora e daí eu fui entender porque só nós éramos brancos, né? LED, né? Então, assim, era amarelo, 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 branco. Amarelo, 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 amarelo. E daí eu fui entender, daí depois eu respondi e até eu não tinha ido ainda na cidade de Sapucaia depois que finalizou todo o processo. E por mais que seja do lado, né? Mas e eu ser servidora de carreira de Sapucaia, mas eu não tinha ido depois de noite ao município para ver a cidade toda iluminada. Eu brinco, né? Para ver meu primeiro filho pronto, né? Não fui ver. E um dia, em função de questões da própria enchente, né, que a gente passou, no primeiro dia da enchente faltou luz em Canoas. Eu moro em Canoas. Canoas foi a cidade mais destruída da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Estamos ainda tentando reconstruir a cidade, literalmente. E eu fui tomar banho. Eu, meu marido e meu filho fomos tomar banho em Sapucaia, né, na casa de uma amiga minha. E eu entrei na cidade, pela primeira vez eu tinha visto a cidade iluminada. E eu entrei na cidade e comecei a chorar. E meu marido olhou para mim e disse: O que que houve, linda? Tá maluca? Tá chorando? O que que houve? Nós vamos tomar banho só, né? Não é nenhum evento. E eu disse: Olha que lindo, né? Porque assim, eu vi a cidade. E a luta, né, André? O André acompanhou. A luta desde os vereadores. A gente tinha muito stakeholder negativo, mas muito, assim, ó, muito stakeholder negativo, né? Inimigo na trincheira, né? Só Deus sabe. Então, e daí foi onde a gente criou, inclusive na B3, a fala na B3, né? Que depois todo mundo começou a imitar, né, André? Porque a primeira a fazer a fala, o André lembra bem disso, a primeira a fazer fala, né, na B3, e fazer fala, e se emocionar e fazer o pessoal chorar também na B3, como diz o Guilherme, a primeira que fez todo mundo chorar, depois veio até dancinha, veio show e tal, né? E batida como do Tarcísio, né, quebrando a bolinha de madeira. Então, quando a gente fala em PPP de iluminação pública, a gente não é só olhar essa imagem, né? É olhar essa imagem da cidade. Isso aqui é Canoas, onde eu estou hoje.
cedida. É olhar essa cidade e olhar que assim como eu tenho pontos brancos, eu também tenho pontos mais amarelados, porque eu preciso olhar o aspecto ambiental. É olhar a cidade e pensar movimentos que realmente têm impacto na vida das pessoas. É olhar a cidade e olhar, quando a gente discute a lei, né, e nós fizemos alteração legislativa, e olhar a lei do município, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, hoje, eu não vou me alongar muito, nós fizemos a legislação em agosto de 2025, nós levamos quase 3 meses para as pessoas entenderem o porquê, né? Eu fiquei um ano afastada, né? Na época da enchente, eu voltei para Sapucaia, enfim, por N motivos, e retornei em abril, e a primeira coisa foi fazer esse movimento da legislação. Afinal, né, então, a gente tinha feito o filho nascer no Brasil inteiro e a gente não vai fazer no município. Então, o quanto do entendimento da legislação municipal, né? E a nossa legislação hoje é uma SIMP, né? Que envolve toda a questão de monitoramento, envolveu uma tratativa muito significativa com os órgãos de controle. E quando eu falo em órgãos de controle, não estou falando só no Tribunal de Contas. Estou falando do Tribunal de Contas, Ministério Público e Ministério Público de Contas. Esse entendimento, que também nasceu em Sapucaia, né, André, de ao primeiro momento em que se assina uma proposição de fazer uma construção de qualquer PPP, de qualquer concessão, ir conversar com os órgãos de controle. E eu fico muito feliz que a PPI abraçou isso, o BNDES, a Caixa, enfim, e virou um rito de, no momento que se assina, o início da estruturação se faz essa proposição e aproximação com as entidades de controle, que não são nossos inimigos, pelo contrário, são nossos parceiros. Só precisamos saber conversar com eles. Eu acho que no momento que você sabe conversar e sabe tratar, olho no olho, a verdade, fala a verdade que é melhor, e você tem uma resposta muito mais qualificada, e eles também vão estar do teu lado para pensar proposições. Nesse fluxo de entrar na nova lei, como nós fizemos, nós passamos a discutir com os órgãos de controle uma mudança no nosso contrato da PPP de iluminação pública. Porque o nosso contrato nem poda não tinha no nosso contrato. E não tinha poda porque a legislação não permitia poda, né? E a Larissa Joãozinho do Passo Certo, a lei diz não, é não. Né? Não tem meio grávida, né, André, que eu falo tanto, não tem meio grávida. Então, o contexto hoje que nós estamos é de fazer uma construção dentro do escopo do contrato da PPP existente, para incorporar todos esses arcabouços que a legislação nos permite, até porque, economicamente, juridicamente e tecnicamente, é muito mais viável para o município aglomerar esses pontos todos dentro do contrato existente do que fazer um novo processo licitatório. Eu teria que fazer uma nova estruturação para uma PPP. Até porque a minha garantia, a minha SIMP hoje, é a minha garantia contratual. Então, como que eu vou ofertar minha garantia contratual para um outro contrato? Então, tem um movimento jurídico, e já fizemos essa fala com os órgãos de controle, acompanhamos muito o trabalho de São Paulo, o que aconteceu no movimento de São Paulo, enfim. Tem até um movimento, acho que muito mais político-partidário, de desconhecimento dos atos que foram feitos na legislação, né? E daí se entra com uma ação completamente descabida, na minha opinião, porque você precisa olhar o benefício. PPP não é uma política de governo, PPP é uma política de Estado. Transcende governos, né? Passa de governos. Ela fica como um legado de um governo, mas ela transpassa governos. Então, nesse sentido, hoje nós estamos discutindo, como eu falei ali, cidades sábias, porque nós entendemos que ter todos os dados que uma cidade inteligente, né, e em certo momento a gente tem uma própria conjuntura que se formou e se perdeu um pouco o sentido daquilo que a gente construiu lá na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes,
mas esse é um ponto de vista Larissa CPF, do quanto a gente falava de cidades inteligentes. E se perdeu muito em algumas construções e estruturações, mesmo de PPPs, e as pessoas têm o dado, têm a informação, mas pouco fazem com esse dado, com essa informação, pouco movimentam esse dado e informação para uma política pública, para uma estratégia de política pública. Então, a gente vem trabalhando e vem falando isso de forma bem firme, inclusive com o Ministério das Cidades, com a PPI, aqui na frente, em outros fóruns também, com diferentes parceiros, de pensar esses dados com sapiência e de trabalhar esses dados com sapiência. Então, pensar o dado que eu tenho a partir de um momento de uma informação que me sai lá do meu centro de operação sobre mobilidade urbana, como que eu penso isso de uma forma clara para mudar a qualidade de vida, para mudar o indicador de saúde. Ah, saúde não tem nada a ver com mobilidade. Opa, tem, e muito. Né? O impacto é gigante. Se eu tenho um aumento de incidentes de acidentes de trânsito, eu tenho impacto direto na saúde, por longuíssimos anos. Então, isso tudo, a gente vem trabalhando essa teoria da cidade sábia para olhar esses dados com sapiência e para pensar a política pública e para mudar a política pública. Então, em Canoas, hoje a gente pretende, né? Estamos na fase do plano, da finalização do plano de negócio, trazer para dentro sistemas semafóricos que tragam agilidade com não só com ondas verdes, pensando na mobilidade desde a parte dos pedestres, trazer toda a questão do sistema de vídeo monitoramento, não simplesmente para olhar as pessoas, né? Como eu brinquei esses dias num evento que eu fui, o cara me mostrou, eu disse, tá, o que que você faz com essa informação? Ah, eu fico sabendo as pessoas, para poder identificar se tem ali um assaltante e tal. Tá, e o que mais? Eu acho que não é só isso que a gente quer. Ok, é importante saber, não, ter o ACR, identificar se é um foragido, se é uma situação X ou Y. Tá. E o que mais que eu posso fazer com esse dado? Eu posso identificar N situações. Eu posso identificar desde um usuário, de um dependente químico, de uma pessoa em situação de rua, de questões de saúde mental. Tem N questões que eu posso identificar através de vídeo monitoramento. E com essa informação, usando inteligência artificial, usando técnicas de reconhecimento de dado, que eu posso pensar políticas públicas. E isso é ter o dado e pensar o dado com sapiência e ter uma cidade sábia. Pensar a inclusão de diferentes sensores e a nossa proposição no município, até em função da situação que nós enfrentamos, para vocês terem ideia, tem um lado todo da cidade, né? Quem conhece, a maioria viu, né? A cidade é cortada por um trem e por uma BR. Então, de um lado da cidade, desde fiação, né? Porque os barcos passavam para salvar as pessoas na altura dos fios da iluminação pública. Então, assim, a fiação toda foi destruída. O centro de operação da PPP, que tinha acabado de ser montado, foi totalmente destruído, ficou totalmente embaixo d'água. Graças ao seguro, né, que foi bem pesado da forma como a gente estruturou, eles acionaram o seguro e resolveram todo o problema. Então, sensores ambientais, desde sensores climáticos, desde sensores que tragam disponibilidade de informação real, para que se pense política pública, desde micro e macro drenagem, e, consequentemente, isso impacta no quanto eu preciso mexer numa pavimentação de uma rua X ou Y, quando eu preciso movimentar uma casa de bomba ou não, quando eu preciso pensar na mobilidade das pessoas que estão vivendo numa região, quanto eu preciso aumentar de árvore naquela região. Então, esse movimento todo nós entendemos que dá para agregar, já temos o aval dos três entes, né, dos órgãos de controle, e por isso estamos trabalhando na lógica de uma cidade sábia. E, a partir daí, termos um centro de operação integrado, com todos os partícipes que nós entendemos que devem estar juntos, de SAMU ao pessoal da Guarda Municipal,
para que se tenha um olhar de trabalho conjunto e de operação efetivamente conjunta. Outro ponto que a gente fala muito, e aqui para vocês entenderem nessa imagem, aqui é o maior parque da cidade, onde no meio tem um zoológico, né, o mini zoo. Então, por isso que tem esse desenho, a cor é diferente da iluminação. A gente trabalhou e lançamos 100% de telegestão. Quando a gente estava estruturando com o BNDES até colocou, né, Larissa, não fizemos 100% de telegestão, né? Ninguém faz 100% de telegestão na largada. Daí eu apostei com eles, né? Vamos fazer uma aposta. No roadshow, eu não sou ninguém, mas gosto de dar uma diferenciada nas coisas que eu faço, assim, inventar um pouquinho, né, André? Daí a gente fez uma aposta e todo mundo no roadshow disse que vinha. Então a gente botou 100% de telegestão no contrato na largada. E isso foi um diferencial hoje, porque nós estávamos naquele momento discutindo a mudança do 149A, quietinhos, mas estávamos discutindo a mudança do 149A, junto com a PPI e aqui a equipe da frente. E isso fez com que a gente hoje tenha as informações da cidade inteira. Então, hoje, em todos os nossos pontos de iluminação, a gente tem um centro de comando de operação que tem gente vindo visitar de tudo que é lugar do país, que nos orgulha muito, que realmente nos dá os dados da cidade sobre o ponto de vista de iluminação pública e outros dados que a gente já está conseguindo agregar. Com isso, a gente está pensando políticas públicas. E esse é o ponto que nós entendemos que se torna uma cidade sábia. Trabalhar a questão da governança e da transparência, todo mundo tem no celular, né? E algumas pessoas estratégicas vão direto para o centro de controle. Eu, por exemplo, enxergo o centro de controle a qualquer momento. Hoje, 98,8% da população aprova a PPP de iluminação pública. Então, quando a gente foi assinar a PPP agora de educação, foi um boom, porque todo mundo estava aplaudindo, já que a PPP de iluminação pública está dando um resultado muito significativo para a cidade. A gente conseguiu trabalhar toda a questão de sustentabilidade de uma forma muito assertiva e os pontos hoje que a gente busca com os sensores é trabalhar a questão de resíduos. As câmeras é identificar aonde as pessoas fazem descarte irregular. Para vocês terem ideia, a gente gasta mais de 3 milhões recolhendo descarte irregular no município. São 8 toneladas de descarte irregular. Vêm pessoas de cidades ao redor da nossa cidade fazer descarte irregular de qualquer classe. Tem uma foto de uma Land Rover abrindo a traseira e colocando o resto de construção civil numa praça. Então, assim, isso a gente vai utilizar as câmeras para fazer detectação. A gente já fez, trabalhando na lógica das startups também, desafio, a gente está com o Hackathon correndo para pensar isso, para trazer todo esse processo de uma forma mais assertiva e pensar toda a questão ambiental também. Hoje a gente vem numa discussão com o pessoal da França, de uma empresa da França, para trazer pontos de iluminação pública com energia solar, com baterias que duram 24 a 48 horas. Eles fizeram todo o deserto do Atacama. Ah, mas o deserto do Atacama tem bastante sol, né? Sim. Aí eu pedi para eles trazerem uma outra amostra, trouxeram da Finlândia. Aí a gente começa a conversar diferente. Finlândia tem problema de sol. Então, nós estamos com 8 POCs hoje. A gente trabalha muito na lógica de POC no município, né? Que é provas de conceito. Então, conversamos com as empresas, a própria concessionária traz as empresas. Primeiro, ela faz a relação com as empresas, depois traz para atender a demanda do município. O município parte para uma lógica de entender quais são os benefícios econômicos que aquele processo vai trazer, quais são os benefícios técnicos que aquela empresa vai trazer, e depois pede para fazer POC. Então, hoje a gente tem POC de sensor, POC de câmera, POC de semáforo, para justamente poder entender se essas empresas, aí um de iluminação que desse do pessoal da Atacama que vai colocar para a gente essa semana. Então, para fechar, nós entendemos que uma cidade sábia é só o começo, mas ela também é um futuro.
pensar esses dados todos que nós temos hoje, né? Aqui é a BR que corta a cidade, o quanto a cidade pode ter potência, independente do tamanho. Quando nós pensamos na mudança do 149A, foi pensando naquele bem pequenininho ou no grande, né? Independente de estar ou não na frente, né? Até hoje a gente sempre falou isso. E o quanto a gente consegue trazer mudanças efetivas, tendo processos de qualidade e pensando processos sob o olhar do munícipe. Nós somos, nós não estamos aqui, não seremos, né, eternos, principalmente no cargo que estamos, né? Mas como munícipes e como cidadãos, a gente tem que olhar quais são os benefícios. E é por isso que os projetos que a gente elabora precisam ter essa lógica de sustentabilidade, e não a sustentabilidade que algumas pessoas falam de forma tão, não vou dizer a palavra aqui que eu ia dizer, mas tá. Mas a gente precisa olhar o futuro da cidade de uma forma mais concreta, e somos nós que estamos aqui que podemos pensar e podemos mudar esse contexto. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer algumas mudanças na cidade de Canoas para trazer como exemplo aqui. Agora eu vou puxar uma pergunta para o André, que vem ao encontro do que eu apresentei ali de Canoas. Do movimento, André, que a gente precisa fazer ainda nas estruturações de PPP de iluminação pública, tanto as já existentes como as que estão em estruturação, em andamento, e quais são os pontos que tu enxerga para acoplar tudo isso, para a gente ter cidades sábias dentro de contratos de PPP de iluminação pública e como a PPI está trabalhando essas estruturações. Excelente questão, Larissa. Em relação aos contratos já firmados, qual é o ponto de maior discussão? A competição ou não? Porque uma vez que o objeto já está dado, você teve uma alteração significativa que veio não por interesse do município, veio de um mandamento constitucional. E tem um caminho a ser aberto, acho que é o caminho principal a ser enfrentado, que será que eu posso aditivar o contrato em cima do escopo sem competição? É isso que a gente precisa estudar, analisar e estruturar. Aonde já tinha previsto algum serviço eventual com possibilidade de prestação acessória, será que esse acessório, eu agora que eu tenho respaldo legal, eu alterando a legislação municipal, eu consigo trazer ele como objeto? Então, tem uma camada entre a Constituição e a lei municipal que, primeiro, a gente precisa adequar a lei municipal. Mesmo que isso seja colocado como um objeto mais aberto, né, que acho que esse é o ponto que a gente está discutindo, é possível se prestar esse serviço. A questão é preciso de competição com a PPP ou não preciso de competição com a PPP? Então, a gente tem que desenhar uma segurança jurídica, um documento jurídico que dê segurança para se fazer essa transição, porque o escopo ampliou. O escopo aumentou, o objeto não é o mesmo do objeto principal. Então, é muito do que você relatou do que ocorreu com a PPP de São Paulo, que começou com a iluminação, trouxe para dentro o serviço de sinalização semafórica, toda uma discussão jurídica, a lei, alteraram a lei, fizeram a alteração jurídica da lei, teve toda uma construção para criar esse arcabouço, para criar essa segurança, para que desse condições para você aditivar o contrato. Porque no final do dia, a gente está falando de um interesse público. E a gente não pode desperdiçar recursos. Eu não posso fazer dois centros de controle. Não faz sentido eu ter um centro de controle apartado para fazer a gestão de tráfego, se ele pode estar integrado com outros serviços, dentro daquela lógica de que a alteração que está. Isso que está colocado lá no PL, no 108, mais a nota técnica que modelamos, tudo isso tem que estar integrado, ele não pode ser disperso, eu não posso deixar isso separado, senão vai prejudicar o gestor dentro do seu objetivo, né? Então, acho que tem um caminho para a gente construir muito em cima das legislações municipais, que espelham as legislações superiores, inclusive através do PLP 108 em cima do Código Tributário Nacional. Então, já está um bom respaldo para que a gente possa abrir a expansão da prestação de serviço com segurança, atendendo o interesse público, por ser um contrato de longo prazo, que ele já tem uma sinergia própria dentro dele, um documento que é
legado da prefeitura. No final do dia, é tudo da prefeitura. Todo o equipamento que a gente está falando, ele é um bem reversível da prefeitura, mesmo que ele esteja lá sendo prestado, utilizado naquele momento, ele é um bem comum. E esse bem comum é que a gente precisa identificar qual é a melhor forma que a gente pode adequar a realidade a essa situação que eu preciso conformar, que hoje nós já podemos prestar esse serviço. Ele não, ele tem que ser incorporado, ele precisa ser analisado do aspecto jurídico para que a gente coloque a legislação municipal adequada a todo esse marco que a gente está consolidando aqui, acompanhando no Congresso Nacional, e vai sair o Comitê Gestor, que é o CBS, principal regulamento para colocar a transição da reforma tributária de pé, vai ser aprovado, acho que isso. E é um caminho mais firme, um caminho mais aberto para fazer essas propostas. Obrigada, André. Leiner, vamos conversar um pouquinho sobre o Banco do Brasil, que é um grande parceiro, principalmente nos nossos processos de formação, que a gente fica muito feliz. Quais são os instrumentos financeiros que o Banco do Brasil considera mais adequados para apoiar as PPPs, principalmente as PPPs de iluminação pública? Muito boa tarde a todos e todas. Falar um pouquinho dos instrumentos financeiros. Vou pegar um pouquinho aqui a Daniela Pavinski, que está até conosco também, que é a gestora da carteira de crédito do setor público no Banco do Brasil. A questão de fazer uma operação de crédito, tanto garantida quanto sem garantia da União. E aí eu quero pegar um gancho de uma linha de crédito que é específica, que chama Programa Eficiência Municipal Mais Sustentável, que um dos focos dessa linha é para a questão da parque. Ela tem condições diferenciadas, pode. Vamos lá. Voltou aqui, voltou. Tanto para PPP quanto para obra pública tradicional, em questão de operação de crédito, a gente essa bem tem essa questão bem estabelecida para poder fornecer uma operação de crédito que a gente consegue botar com rapidez no mercado. Ela pode ser uma operação de crédito para fazer aporte. E aí quero trazer uma novidade que a gente construiu, inclusive. Aqui, estou apanhando. Vamos tentar nesse. Que a gente, com o PPI, que é a questão de uma operação de crédito para que ela abre um limite sobressalente de 1% se ela for usada para garantia de aporte ou para garantia de contraprestação. PPP. Essa operação de crédito Que aqui está funcionando. Então vou segurar mais em cima. Vou segurar mais em cima aqui, eu estou apanhando, gente, desculpa. Tá. Aí a questão dessa operação de crédito que eu estava explicando para vocês, teve uma instrução normativa da STN, instrução normativa 217, que ela já permitia essa operação de crédito abrindo um limite sobressalente para pagamento de 1% para pagamento se fosse de contraprestação, garantia de contraprestação. Na articulação que a gente fez junto com o PPI, ela foi alterada pela instrução normativa 2369, que hoje, se for para garantia tanto de aporte quanto para pagamento de contraprestação, é aberto um limite sobressalente de 1% no espaço fiscal do município para fazer exclusivamente esse tipo de operação. Essa é super nova, essa portaria saiu agora em setembro, com vigência a partir de outubro, tá? Agora, um ponto trazendo para instrumentos financeiros, que aí a gente está uma questão que a gente fala que é uma das linhas que o Banco do Brasil decidiu trabalhar de forma dedicada, que é a questão de garantias, tá? Quando eu falo de garantias para pagamento de contraprestação, garantia para aporte de entes públicos subnacionais, um dos pontos que a gente entende como instituição financeira que é super importante é ter um Chinese Wall entre quem está negociando, as minhas sucursais do Banco do Brasil, por exemplo, que estão negociando lá com o ente público na ponta, a colocação dessa garantia para pagamento de contraprestação pública em caso de default, quem assina o contrato e quem faz a gestão. Então, a gente, no Banco do Brasil, a gente separou. Hoje eu tenho mais de 40 escritórios espalhados pelo Brasil que negociam esses contratos de garantia para as PPPs, inclusive de iluminação pública, né?
A partir do momento que ele assina um contrato, esse contrato ele vai para um núcleo nosso centralizado em São Paulo, que a gente fica brincando que quem tem a chave do cofre desse núcleo é somente a unidade estratégica aqui, a qual estou vinculado aqui do Banco do Brasil, e lá nesse núcleo ele segue exatamente o que está no contrato. Isso, na nossa ponto de vista, é super importante para poder separar, não deixar que a agência lá na ponta sofra influência nem do público nem do privado em caso de default do pagamento de uma conta prestação. O privado vai em cima para querer que seja feito o desembolso, o público vai tentar vetar que não, e o Banco do Brasil vai seguir explicitamente o que está no contrato. É, então, isso a gente acha super importante. Um outro ponto é ter sistemas automatizados que fazem essa gestão das garantias. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês de uma estruturação que a gente fez para iluminação pública pioneira para um consórcio lá da região de Alta Mogiana, que na realidade lá eles chamaram a gente para poder conversar e eles queriam fazer uma questão da garantia lá que ela respeitasse a quantidade de pontos de iluminação pública que cada município tem, ou seja, quem tem mais pontos vai pagar um pouquinho mais, quem tem menos vai pagar um pouquinho menos, seguindo a lógica da contraprestação tradicional, né? Então, a gente colocou no sistema, respeitando essa lógica, tudo de forma automatizada. Cada município aprovou lá no caso deles, eles usaram o FPM para poder colocar como garantia, aprovou de forma individual a lei autorizativa em cada município, e essa garantia ela já está rodando, já constituímos a garantia lá para esse consórcio lá de Alta Mogiana. Então, é um ponto que a gente acha importante também, essa questão de desenvolvimento de soluções, né, automações, tudo mais. Não é o caso aqui, mas para o caso de PPPs de creche e educação infantil, a gente até foi um estudo do BNDES, que o pessoal lá do Gustavo Nonato e do Ian Guerriero estavam conduzindo, que a gente viu a questão de utilizar o Fundeb como uma camada de garantia para PPPs de creche de educação infantil. E no caso lá de Caxias do Sul, a gente está com. O projeto foi bidado já, vai ser a primeira garantia com esse formato que também a gente conseguiu colocar na prática. Eu quis trazer todo esse overview aqui para dizer assim, que na parte de garantias o Banco do Brasil está entrando de forma dedicada e desenvolvendo novos produtos e soluções também, tá, gente? E esse é um ponto bem importante, a questão das garantias, né, Liner? Não só. Em IP, acho que a gente já está mais tranquilo, né, com a questão das garantias. IP vai, roda. Mas toda a infrasocial, quando a gente vai discutir infrasocial, o Banco do Brasil entrou e entrou muito bem, e os municípios agradecem. Agora vamos mudar um pouquinho para o outro assunto que a gente ama, eu particularmente amo, né? Sou suspeita, né, Lênin? Que é a questão de formação, não só dos profissionais que atuam diretamente, né, nas concessionárias, mas principalmente os profissionais do setor público, dos municípios. Então, eu queria ouvir um pouquinho como que o Banco do Brasil, né, que é um grande parceiro na questão de formação, enfim, avalia essa necessidade de formação desses agentes públicos nos projetos de iluminação pública, principalmente nessa transição que nós estamos, né, da legislação e desse movimento, né, de PPPs, de cidades inteligentes, de cidades sábias, nesse contexto. Como que os processos de formação estão acontecendo e o que dá para a gente esperar do Banco do Brasil nesse processo? Essa foi a segunda linha que, estrategicamente, dentro desse ecossistema de PPPs e concessões, inclusive para a iluminação pública, que o Banco do Brasil decidiu atuar de forma forte e dedicada. Eu já falei um pouquinho das operações de crédito. A operação de crédito hoje que eu faço com garantia da União, depois da portaria 808 da STN, ela coloca que a instituição financeira que faz uma operação e que a União vai dar garantia, tem a obrigatoriedade agora de pegar 0,5% valor e investir em um conjunto de iniciativas, que dentre elas tem a questão da capacitação de agentes públicos de agente subnacional. O Banco do Brasil entendeu de forma rápida que essa possibilidade era uma possibilidade interessante de atuação, e em se tratando de capacitação de agentes públicos, Larissa, a gente entendeu que o ideal é você capacitar, ter umas capacitações mais granulares, tipo aquele curso MOOC do BID, que a Larissa é uma das que coloca na praça aqui, o, que eu vou trazer depois aqui uma possibilidade aqui de compartilhar com vocês também, para compartilhar com os seus municípios de origem.
Então, a gente faz capacitações desde o nível mais granular, que a gente está de base da pirâmide, e essas capacitações vão subindo para certificações internacionais, CP3P, módulo de 5 dimensões. Inclusive, uma novidade é que o CP3P Foundation, a gente já vai chegar no final do ano capacitando quase 400 agentes públicos de entes subnacionais. E o Preparation, a gente vai fazer a primeira turma com o Radar PPP no ano que vem para entes públicos subnacionais também, tá? Tem MBAs, a gente está com MBA com a Fundação Getúlio Vargas, algumas outras iniciativas também de curso de modelagem econômica e financeira, que a gente acha que é super importante com a FIP-USP. Um mestrado que semana que vem vai estar na rua, tá, gente? Com uma das verticais desse mestrado. Ele é de política pública como um todo, mas uma das verticais é para PPPs e concessões, que a capacitação de agentes públicos é fundamental para dar sustentabilidade no longo prazo para esse ecossistema, tá? Inclusive no pós-leilão, né? Porque a gente fala muito da parte da estruturação, chega ali no bid do leilão, muitas vezes os agentes públicos que vão ter que conduzir a gestão desse contrato por 20, 30, até 35 anos, não têm a capacitação necessária para poder fazer essa gestão. E aqui eu quero trazer eu estava conversando pelo WhatsApp aqui com o Ricardo Silva, parceiro da Larissa aqui no BID, porque a gente tem feito o escopo, que eu quero trazer aqui em primeira mão para vocês, que é o seguinte: pega o PPP de iluminação pública, a gente já tem uma quantidade de projetos, muitos muito bem estruturados, outros com possibilidade de melhoria. Temos o guia do PPI lá de estruturação de iluminação pública. Temos o setup que o PPI faz. Quando o município quer fazer essa estruturação, ele dá aqueles documentos ali para o ente fazer. Por que não a gente pegar tem o arcabouço legal, que o André passou super bem aqui, o André e os demais passaram super bem. Por que não a gente pegar todo esse conhecimento e usar a inteligência artificial para poder fazer uma engrenagem que vai ajudar os municípios a fazer isso desse projeto, que aí, para quem estiver lá na ponta, a ideia é desenvolver um front-end, o servidor lá do município poder colocar as informações que o front-end vai perguntar que são necessárias, mas a ideia desse projeto que a gente está tocando junto com o Ricardo Silva do BID é a gente ter e a área de iluminação pública foi uma das escolhidas justamente por já ter um arcabouço legal, projetos estruturados, que já dá uma sustentabilidade para a gente fazer isso. E aí põe nesse front-end, tem um algoritmo por trás, e a ideia é sair com um projeto. Quem sabe, a gente não dá, a gente está mirando aí pelo menos uns 70% bom já, que é a intervenção humana que a gente faz com a questão da capacitação, vai chegar no 100% para poder leilão. Essa a ideia até o final do ano, a gente assinar dar start para assinar o Fee for Service com o BID. Obrigada, Leiner. O processo de formação que o Leiner falou, e daí a nossa parceria com o PPI é gigantesca, é crucial para que se tenha um bom contrato de PPP. Eu brinco muito com os municípios que, primeiro, a gente tem que tomar cuidado com os vendedores de sonho que viram pesadelo. Isso eu falo para os prefeitos desde sempre, né? Aquele cara que chega, vende um sonho, o prefeito vai lá, assina, faceiro, né? O cara vira as costas, vai embora, vira pesadelo, né? E daí você está com a bomba na mão, você está com o contexto todo e como resolver. Então, processos de formação são cruciais. E não é por estar num grupo que faz formação, né? Eu coordeno a formação da parte do Brasil, do BID, que a gente considera, né, o primeiro start. Então, quando alguém quer entrar na lógica de processo de PPP e concessão, faz primeiro o curso do BID, né, com a parceria com a PPI, Banco do Brasil, BRDE, BNB, Caixa. Aí faz tanto o MOOC como online, o presencial, que eu vi que tem uma moça linda aqui, beijo, que é minha parceira e me ajuda muito nas coisas. E depois disso, quando a pessoa tem uma base, ela consegue enxergar e auxiliar nos processos de estruturação. Porque não adianta você contratar uma consultoria ou simplesmente tem um BNDES, tem o próprio BID, tem o IFC, né, do Banco Mundial, né, que eu posso dizer que eu também fiz, né, porque eu fiz junto com a Caixa.
né? Falta o BID, mas o BID vai sair. E fazer esse processo todo junto com alguém que detém o conhecimento, nem que seja um conhecimento básico, faz toda a diferença na estruturação. Se você não detém o conhecimento, não sabe o que que é um stakeholder, não sabe o que que é um CAPEX, não sabe o que que é um OPEX, né? Ou como uma vez eu pedi para ir no Roadshow, perguntaram o que que eu queria ir num show, né, sertanejo no Rio de Janeiro. Não é brincadeira, é verdade. Falaram em stakeholder, o prefeito veio me perguntar, mudou, não era steak a carne? Daí eu disse, não, prefeito. Então, assim, entre outras palavras, que eu ainda vou escrever um livro, né, das fábulas que a gente escuta. E é tão simples, né? O PPP é complexo, sim, até você entrar no mundo, entender algumas questões que são bem importantes. Só que para a gente entender, a gente precisa conhecer. E para isso, os processos de formação que o Banco do Brasil vem fazendo, o PPP Flix, que eu também estou no comitê técnico do PPP Flix, veio justamente para trazer esse movimento, tipo uma série de tipo Netflix, por isso PPP Flix, onde a gente traz experiências. Então, é um pouquinho mais além do que a gente traz no curso do BID, e depois os MBAs que existem também apoiados pelo pessoal do Banco do Brasil, e depois, óbvio, vai para o 3P, né, enfim, que exige um conhecimento muito maior. Mas sem esse conhecimento, depois que você assinou o contrato fica na mão do município, ou seja, fica na mão da gente, né? Fica na mão do cidadão da fazenda, que vai ter que entender como é que paga, como é que é aquele reequilíbrio, que não é igual a um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato 14133. Ele tem uma diferença, e uma diferença bem significativa. Então, ter as pessoas da licitação técnica, né, da área fim, ter da fazenda, ter da procuradoria. Opa, falhou. Na continuidade do processo todo, a partir de formações permanentes, contínuas, faz uma diferença muito grande. A gente acaba tendo projetos de altíssima qualidade. O PPI entrou nesse movimento porque a gente tinha pipelines com uma mortalidade gigantesca. O André da Radar pode depois falar. Quem acompanha a plataforma Radar, quem é da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas tem acesso à plataforma da Radar e consegue ver a mortalidade, né? Eu já fiz um olhar sobre isso para apresentar para os alunos. A mortalidade é gigantesca antes da gente ter esses processos de formação. Então, você precisa ter conhecimento para você brigar. É aquela história, se você não sabe varrer, você não sabe mandar. Então, você precisa ter o mínimo da noção do aquilo que está sendo dito para você não comprar gato por lebre. Então, processos de formação que o Banco do Brasil, o BID, a FGV, né, a FESP ali com o Carlos, né, com o Xande, com o pessoal, sempre capitaneados pela PPI, né, e apoiados pela PPI, que oferece toda hora, né, André, esses movimentos, são cruciais para o sucesso das PPPs e concessões, são cruciais para essas discussões que nós estamos fazendo aqui. Então, eu agradeço muitíssimo, Leiner, o apoio do Banco do Brasil, o teu apoio, meu amigo de verdade, né, da Keliane, que é parceiríssima também. Eu vou, infelizmente, ter que pedir licença para vocês, que eu vim de bate-volta. Então, eu tenho que pegar voo para Porto Alegre ainda hoje, então eu peço licença para todos. Agradeço muitíssimo, Theo, e a todos pela parceria. E quem não está na frente no Fórum de PPPs e Concessões está super convidado. Bia, muitíssimo obrigada. A Bia é meu ponto de equilíbrio aqui na Frente Nacional dos Prefeitos, porque antes eu era só, e agora a Bia veio para ajudar. Então, eu agradeço muito a todos e um ótimo final de semana. Obrigado, Larissa. Eu vou fazer a condução aqui até o final. De fato, esse financiamento que o Banco do Brasil faz, né, e esse incentivo à formação dos gestores é essencial. Eu fiz o curso do Foundation recentemente, foi excelente.
Enfim, queria registrar também a presença da Daniela Pavinski, do Banco do Brasil, que está aqui. Obrigado. Bom, vou agora passar a palavra para o Novak. Novak, queria saber um pouco da expectativa da ABCIP, da Hauer, do futuro próximo aí na área de PPPs e concessões de iluminação pública, especialmente agora com a alteração da COSIP e com essas perspectivas de cidades inteligentes. Maravilha, Theo. Eu tenho o passador? Tenho a grata missão aí também, assim como vocês, de apresentar aqui a ABCIP. Nesse horário aí, eu espero que todo mundo ainda esteja atento, né? Prazer aí estar aqui com vocês da frente, né? Estou representando aqui a ABCIP, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes, né? Sou estruturador também, trabalho na Hauer há mais de 9 anos, então, assim, para mim é uma alegria estar vendo esse debate sobre a cidade inteligente, sobre a COSIP. Comentando aqui, eu vou passar um pouco mais rápido aqui para ir direto ao ponto que eu pretendo demonstrar. Aqui a visão da ABCIP, né, ela é uma organização composta por concessionárias, fornecedores de serviço, fornecedores de luminária, telegestão. Ela, em 2017, ela formou esse grupo com o objetivo de criar um advocacy para melhorar a evolução contratual, ter governança dos contratos, melhorar a qualidade do serviço, né? Se associaram a várias concessionárias e hoje a gente, em 2025 especificamente, quando a gente lançou o panorama da iluminação pública, nós optamos por seguir essa mesma tendência que ocorreu com a COSIP, e a gente alterou o nosso nome. Antes era até Iluminação Pública, hoje a gente se autodenomina como concessionária de iluminação pública e de cidades inteligentes, né? A nossa atuação ela vai de publicações, eventos, né, em termos de participação em eventos como esse. Então, sim, promovendo o setor, qualificando o setor em diversas áreas, né? Aqui, especificamente o incêndio, a gente teve uma atuação muito sólida com as empresas, com a ABRAD, com a ABCIP, no caso nós, e com a ANEEL, o panorama de iluminação pública. O panorama é o principal produto nosso, né? Todo ano a gente lança uma versão e tem essa atualização mensal dos contratos de iluminação pública. Hoje o setor ele apresenta 151 contratos de iluminação pública presentes em 180 municípios, um impacto aí de 57 milhões de pessoas, 5 milhões de pontos de luz em contratos de PPPs e concessão, né, e 32 bilhões de investimento. Um destaque que eu vou apresentar aqui mais na sequência é que, nesse formato de que hoje estamos no setor, há a presença de 4 consórcios que representam 33 cidades e 659 mil habitantes. Um movimento já inicial, né, assim, promovido exclusivamente também pela Caixa, pelo PPI, numa ideia de que futuramente, né, os grandes projetos eles vão ser compostos por arranjos regionais, posto que os grandes parques já passaram pelo processo de PPP, né? Aqui um outro dado importante que a gente também monitora, o trabalho. A gente tem 151 contratos e temos um backlog de projetos no Brasil afora em 825 municípios, né, o que totaliza aí 6 milhões de pontos de luz. Dessa composição desses projetos, a gente tem 47 consórcios, 433 municípios, né, que impacta aí 9 milhões de pessoas e 879 mil pontos de luz. E aqui eu trago a visão da evolução, né? Então, assim, hoje, de longe, né, é o setor de infraestrutura que tem o maior número de contratos de PPPs, né? Atualmente tem 151, e isso decorre também do avanço, né, que ocorreu a partir de 2018, 2019, quando órgãos como o BNDES e Caixa entraram muito numa lógica de padronizar, melhorar os projetos, melhorar a estruturação dos projetos. Até essa data, a gente tinha um índice de mortalidade de projetos extremamente alto, né, e daí adiante a gente teve um avanço muito grande.
Nessa evolução, né, nesse trabalho, eu destaco algumas melhorias, né? O setor ele é novo, né? A transferência dos pontos de iluminação pública da distribuidora para o município aconteceu em 2014. Então, aí a gente está falando de 12 anos de maturidade do setor, né? Quando a gente compara os setores como rodovia, saneamento, energia, esses setores têm uma experiência consolidada aí para mais de 30 anos, né? E o que vem acontecendo é que os primeiros contratos, né, que antecederam em 2019 eram contratos muito pontuais, não traziam todos os riscos. Então, assim, o que a gente percebe é que de 2019 até 2025 esses contratos evoluíram de forma considerável, trazendo mais previsibilidade, maior regulação contratual. Boa parte dos contratos que iniciaram em 2019, em 2021, eles não tinham a figura do verificador independente, que é uma figura em que monitora o serviço de iluminação pública, faz com que o contrato tenha maior governança e, como o André colocou, a premissa desses projetos é monitoramento de indicadores, né? Então, a concessionária ela precisa estar sempre olhando para o indicador de desempenho para que ela melhore os seus serviços, né? E aqui também a evolução de projetos, né? Então, assim, uma outra questão que a Larissa trouxe aqui é que antes, né, e vem muito desse trabalho também do Banco do Brasil de aperfeiçoamento, existia um viés ideológico sobre privatização, sobre PPP. Hoje em dia a gente não entra na prefeitura e às vezes nem precisa trazer esse aspecto de ideologia em relação a PPP, no caso da iluminação pública. Outros setores a gente tem essa dificuldade, mas nesse setor específico já há uma maturidade consolidada. E aí o número de consórcios aumentando, isso começou em 2023, com o consórcio de Andradas em Minas Gerais. Então, hoje a gente tem 4 consórcios, 47 projetos em andamento em termos de consórcio, né? E isso vem evoluindo com muita celeridade. Hoje, né, desses 151 contratos, né, temos 135 municípios que apresentam solução de telegestão, né? Desses 151 contratos, 31 deles já prevêem serviços de cidade inteligente, então com sistemas de telecomunicação, geração distribuída, vídeo monitoramento. E aqui é um trabalho já, vamos dizer assim, que a gente já vislumbra que esses contratos eles também vão passar por uma mudança. O que a gente está debatendo aqui ao longo do dia são projetos de cidade inteligente que são vivos, né? São cidades sábias, cidades responsivas. O que a gente vê muito nesses contratos que foram implantados já era um fornecimento de infraestrutura por si só, né? Você trabalha numa ideia de ter o vídeo, ter uma solução de conectividade, mas você não coloca o cidadão como centro. Ah, aquele serviço ele está sendo colocado ali simplesmente por uma infraestrutura. A lógica desses novos projetos, né, que, por exemplo, a Caixa vem desenvolvendo é a solução inteligente ela precisa ser integrada a algum problema, a alguma necessidade do cidadão, né? A gente está trabalhando em Recife, estruturando um projeto em conjunto com a Caixa, em que a principal necessidade do município é melhorar a mobilidade. Então, o aspecto da gestão semafórica ele é um ponto importante para trazer, por exemplo, uma onda verde para transporte coletivo público, melhorar tempo, diminuir combustível, ter consumo de combustível. Então, assim, esses pontos eles vão ser importantes. E aí a gente faz uma reflexão sobre essa questão da cidade inteligente, né? O que é o ser e viver nas cidades? Como que a gente vislumbra isso? E esse é um questionamento que nós da ABCIP a gente vem fazendo no sentido de quais são as soluções que as concessionárias vão ofertar aos municípios. Essas são soluções que precisam manter a qualidade de vida nas cidades, elas precisam serem soluções que elas não são simples, não são simplesmente fornecer infraestrutura, são soluções complexas, ela tem que pensar em integração. No início do dia, ao longo do dia, a gente foi falando de centro de operação,
né? O centro de operação não é simplesmente uma disponibilidade de infraestrutura, ele tem muita integração, tem muito um trabalho de governança que às vezes não se limita à infraestrutura. E isso é extremamente relevante e é complexo, né, no ponto de vista de estruturar isso em contrato. E um outro retrato, né, que assim, cada vez mais, né, assim, a gente vem, essa é uma premissa que vem acontecendo, a população na área urbana vem aumentando consideravelmente. Então, cada vez mais a gente vai ter mais necessidade de melhorar a vida urbana, né? Seja garantindo mais segurança, garantindo mais qualidade de vida, mais lazer. E isso é uma tendência, não tem como fugir disso. E as soluções, né, elas vão passar, primeiramente, por pensar no cidadão. Lá em 2018, assim, quando a gente começou a estruturar o projeto de Porto Alegre, por exemplo, a gente preocupava muito com a eficiência energética. A gente falava, enquanto aquele município vai economizar com o consumo, né? Qual vai ser o índice de adequação da norma? Antes, lá a gente tinha vários municípios que tinham cumprimento de norma que era na faixa de 10% a 20%. Hoje a realidade é outra. Vários municípios modernizaram por conta própria e estão procurando agora novos modelos para ampliar serviços de cidade inteligente. Então, a pergunta mudou. A gente não, os municípios não estão querendo mais só eficiência energética, eles estão querendo melhoria do serviço público. O foco é no cidadão, em gerar renda, atrair investimentos, gerar conforto e segurança. E aí, quando você pensa nisso, você tem uma integração de serviços, você tem possibilidades de gerar soluções em habitação, mobilidade, energia, saneamento, conectividade, educação e saúde. Todas as soluções passam a ser integradas, né? A gente tem exemplos bem consideráveis nisso. E aí, como já passado aqui, a gente usou já vários conceitos, né? Assim, hoje o conceito de cidade inteligente ele é bastante diverso. A gente tem um conceito estabelecido, né? A gente falou cidade sábia, cidade responsável. A ONU, a OCDE, a União Europeia, o BID e a Carta Brasileira têm definições distintas, mas a que eu mais gosto é que é a do BID, que fala pela primeira parte, né, a cidade inteligente é a que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. E aí a sequência disso tudo é ampliação de tecnologia, eficiência dos serviços. E aí tem algumas métricas que a gente vem trabalhando em estruturar as concessões. A gente tem orientado as concessionárias de olhar essas normas, as normas ISO, né, e os modelos que são feitos para a cidade inteligente, né, e um ponto de vista de soluções, né, que a gente vê a nota técnica do Ministério das Cidades, ela vem para corroborar o uso nova utilização da COSIP. A gente tem colocado muito isso, vídeo monitoramento, informações ambientais, sistema de monitoramento, previsão para desastres naturais, mobilidade urbana, entre outros, né? E comentando um pouco dos desafios e oportunidades que a gente ainda vê no setor, que hoje a gente está ampliando o leque de opções de iluminação pública para soluções de cidade inteligente, mas são soluções que podem trabalhar com outros cenários urbanos, né, como planejamento urbano. A iluminação pública ela está espalhada no município como um todo, né? Eventualmente, daqui a um tempo a gente vai estar discutindo como esse ponto de iluminação pública vai corroborar para um cadastro multifinalitário, né, para fazer planejamento urbano, de educar, de gerar acesso a soluções de educação que vão partir de um Wi-Fi público. Pela parte de infraestrutura, hoje a gente tem soluções de sensores que vão trabalhar com saneamento e drenagem, vão estar vinculados nesse contrato, a geração de energia a partir de lixo orgânico, enterramento e compartilhamento de redes, urbanização de favelas, conforto térmico e expansão e manejo da arborização. A gente tem ainda outros cenários que, assim, que daqui 5 anos a gente vai estar discutindo para ampliar mais escopo, né? Pelo fato de cidade inteligente, ela não se resume a simplesmente soluções que estão ali alicerçadas na iluminação pública. Elas vão muito além disso, né? E aqui os nossos associados, né, da ABCIP, tem 2 aqui, né? O Paulo Canduri e a KDL estão aqui presentes, né? E eu já faço um convite para os senhores
prefeitos, secretários, né? De 26 de novembro aqui em Brasília, a gente vai realizar um evento com o Encontro Nacional de Gestores Municipais. Vai ser no 26 de novembro. Basicamente é necessário fazer somente inscrição, é gratuito. É um evento para, de fato, a gente promover o setor. E é isso. Obrigado, Theo. Obrigado, Novak. Antes de abrir para eventuais perguntas, eu vou pedir para o Kevin. Bom. Obrigadão, viu? Obrigado. A FNP, a gente tem uma parceria com a Radar PPP, já de longa data. Inclusive, queria registrar a presença online do André Sampaio, da Radar, que está nos acompanhando aqui ao longo do dia. Ele não pôde vir a Brasília, mas está, enfim, está de São Paulo. A gente tem uma parceria com a Radar, que já vai completar aí 3, 4 anos, na qual os municípios filiados à FNP conseguem ter acesso gratuito à plataforma Radar de Projetos, que é a plataforma desenvolvida pela Radar PPP, que analisa, enfim, todos os projetos de PPPs e concessões do país, dividindo por áreas, por município, estado, todos os entes da federação, ao longo dos anos. Então, é possível fazer uma série de análises dos contratos, enfim, assinados, os contratos que deram certo, que não deram, ter acesso aos documentos. É uma plataforma riquíssima, atualizada diariamente, né? E eu queria convidar todos os municípios, enfim, da FNP, que acessem o site. Kevin, é possível mostrar o link do site? Né? Então, é radarpp.com/FNP. E aí os municípios, enfim, adimplentes podem preencher o formulário e vão receber um login e senha. Agora, bom, a gente já passou um pouquinho do horário, mas caso tenhamos perguntas, fiquem à vontade, estamos à disposição. Tem alguma pergunta? Tem alguma online aí? Não? Bom, já foi um dia longo, né? Muita informação. Queria de verdade agradecer cada um de vocês por permanecer, enfim, até esse momento. Quem está online também, eu vi que tem bastante gente online até agora. Foi muito rico, muito proveitoso. Nós da FNP nos colocamos à disposição também, pós-evento. Para todo mundo que fez a inscrição colocando e-mail, enfim, os dados, a gente vai encaminhar todas as apresentações para o e-mail. Também vamos encaminhar o projeto de lei, né, que foi apresentado aqui de Salvador. Enfim, é isso. Muito obrigado. Tenha um bom final de tarde.